noite. Querido Deus Pai, nós somos gratos porque este é um dia de vitória, o qual Tu nos trouxeste à Tua casa para ser ministrado pela Tua palavra. Assim, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão. Tira, Senhor, toda dificuldade que virá ter o nosso coração, para que ele possa guardar esta palavra. E no momento preciso, ele possa, Senhor, manifestar-se e nos dar segurança na caminhada. Pai bendito, assim nos prepara a nossa alma, nosso espírito, para receber a mensagem desta noite. Pai bendito, oramos a Ti, agradecidos por tudo, e Te apresentamos ao Teu servo que vai ministrar nesta noite. Continua dando a ele a sabedoria do alto, a revelação profunda da Tua palavra, e assim a facilidade para transmitir a todos nós, de maneira clara, precisa, para que todos nós venhamos a compreender cada vez mais a Tua vontade. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, digno ao Senhor de toda a honra e glória. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nesta noite continuar o nosso estudo da palavra. Estamos estudando as cartas das prisões, epístolas das prisões de Paulo, a graça do Senhor que liberta. Hoje estamos aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 11, até o capítulo 3, versículo de número 13. Toda esta sequência aqui tem um contexto lógico e a mesma sequência que Paulo utiliza nesses dois capítulos, para em seguida, no capítulo 3, finalizar com a segunda oração que Paulo faz aqui na carta aos Efésios. A primeira oração está no capítulo 1 e aqui é uma segunda oração que ele faz em favor da igreja de Éfeso e também da igreja como um todo. Meus irmãos, e aqui talvez um dos pontos centrais da carta de Paulo estão nesse capítulo 2. Capítulo 2 trata no estudo anterior que fizemos, do 1 ao versículo 10, fala do centro do evangelho. A salvação é pela graça, não é por obras, mas é por meio da fé em Cristo Jesus. E nesse estudo de hoje, que também está inserido no capítulo 2, Paulo vai trazer para nós aquilo que ele chama no capítulo 3 de o mistério que Deus lhe concedeu revelar, compreender, que é o mistério, por isso que é o tema do nosso estudo de hoje, o mistério da graça, a reconciliação. Se você ler comigo, veja aqui no capítulo 3, fica a sua Bíblia aberta aí, capítulo 3, versículo de número 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Esse mistério que ele alcançou a revelação, é justamente o que ele aborda nos versículos 11 ao 22 do capítulo 2, que é o mistério da revelação que ele recebeu do Espírito. E aqui é importante a gente recapitular o que nós estudamos no capítulo 1. Se você lembrar da oração que Paulo fez no capítulo 1, que nós estudamos, ele diz no capítulo 1, versículo 18, ele ora a Deus para que nós tenhamos os nossos olhos do coração iluminados, para que nós saibamos a esperança do chamamento, a riqueza da glória da nossa herança nos santos, e o verso 19 do capítulo 1, e qual a suprema grandeza do seu poder. Então aqui Paulo ora para que os crentes, no capítulo 1, tenham um pleno conhecimento de Deus, revelação de Deus, entendimento, os olhos iluminados. E ele tem uma iluminação, ele faz essa oração para que a igreja busque essa iluminação, essa revelação. E o que nós vamos falar hoje é justamente uma revelação que ele alcançou nas Escrituras, que o Senhor abriu seus olhos para compreender, e no capítulo 3 ele vai dizer que este mistério estava oculto em Deus desde os séculos antigos. Veja o capítulo 3, verso 9. Efésios capítulo 3, verso 9.
e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Veja que esse mistério que Paulo vai nos apresentar estava oculto em Deus e que por meio da igreja até os principados, até as potestades vão ser ensinados pela igreja de Cristo, esse mistério que Paulo teve esta revelação. E é justamente isso que nós vamos falar, o mistério dessa graça, que é a reconciliação entre judeus e gentios, que Paulo entendeu que foi o propósito do Evangelho, um dos propósitos da morte de Jesus, além da restauração, mas foi promover uma única humanidade, um único ser humano, uma única, digamos assim, um único povo, para que fosse chamado povo de Deus. Então, é esse mistério que nós vamos compreender aqui, que Paulo está procurando explicar aos Efésios, e nós também precisamos compreender e entender, para que a gente entenda a essência do Evangelho e da obra de Cristo. Cristo veio resolver, pelo menos, segundo o entendimento de Paulo, e juntando com o que o escritor aos Hebreus nos escreve, Jesus veio resolver dois problemas. Segundo os Hebreus, o pecado. Porque é o pecado que nos separa do homem. Então, o sacrifício de Jesus veio restaurar o homem para ter a possibilidade de ter um novo relacionamento com Deus. Mas, segundo o entendimento de Paulo, o sacrifício de Jesus também foi algo específico para promover a reconciliação e tornar judeus e gentios um único povo aos olhos de Deus. Então, é esse que é o mistério que Paulo vai nos ensinar a partir de agora, e que nós precisamos entender que o Evangelho veio trazer. Ao mesmo tempo, nos mostra a revelação que Paulo teve dessa unidade de Cristo, do corpo de Cristo, mas também que Paulo vai nos mostrar que Deus, pela sua multiforme sabedoria, pela sua sabedoria que é insondável, as insondáveis riquezas de Cristo, promoveu a união, promoveu a junção de dois povos, de dois, digamos assim, grupos de seres humanos que eram completamente irreconciliáveis. Nós vamos abordar justamente isso. E é o mistério de Deus, do sacrifício de Jesus, que inseriu no plano de redenção de Deus, nós que estávamos completamente alheios, separados, nós, quando eu digo, os gentios, né? Todos nós que assim somos, não nascemos da linhagem de judeus, não sei se há alguém aqui que tem algum ancestral que seja judeu, porque é possível ser judeu brasileiro, ser judeu alemão, ser judeu americano, porque é uma descendência, há toda uma linhagem. Não sei se há algum judeu aqui que também não sabe nem que é judeu. Então, esse é o mistério que Paulo veio explicar. E eu tenho me detido um pouco, porque nós vamos dividir essa passagem, esse mistério da graça, em dois estudos, um hoje e o outro na próxima terça-feira. Mas esse mistério, irmãos, nós temos que, talvez aqui hoje, desmistificar algumas coisas que, por longos tempos, longos anos, depois, desde principalmente quando a igreja se tornou a igreja do Estado, lá com Constantino, alguns conceitos que, quando os gentios passaram a ser maioria no meio da igreja, que tinha um problema na época da igreja do primeiro século. Tinha um problema dos judaizantes, porque os judeus eram a maioria. Então tinha mais judeus na igreja do que gentios. E aí eles diziam o seguinte: para ser salvo, mesmo aquele que crê em Jesus, tem que aceitar Jesus e tem que viver e se tornar como um judeu. Eram os judaizantes. Mas de uns tempos, de mais de 1000 anos para cá, a igreja passou a ser uma igreja que
de um modo geral, os gentios agora são a maioria, ou é a maioria, conjugação correta seria esse, os gentios é a maioria, passou a fazer o lado oposto. Se no início da igreja era judaizante, nos tempos atuais a igreja é gentilizante. E explico, no sentido de que, hoje, se um judeu aceitar Jesus, ele tem que abandonar completamente a sua etnia judaica e tem que viver como um gentil. Mas não é esse o sentido do mistério que Paulo está ensinando aqui. O judeu que aceita Jesus tem que viver como judeu, circuncidar, tem que fazer toda a regra, porque Deus tem um tratamento com eles. E isso causou ao longo da história da igreja muitos problemas, muitas divisões e inclusive muita dificuldade para se levar o evangelho aos próprios judeus. A ponto de que, se você olhar com muito cuidado os escritos de Paulo, em Romanos capítulo 7 ou 9, ele diz inclusive o seguinte: eu abro mão da minha salvação. Ele não escreve com essas palavras, se você ler lá, ou é o 7 ou é o 9. Ele abre mão da sua salvação em Cristo para que os seus irmãos judeus, seus irmãos da carne, crescem em Jesus e se arrependessem, para ver a profundidade que e a gravidade em ter uma igreja que exclui de qualquer jeito os judeus da salvação, ou que querem trazer os judeus para a fé, de forma a gentilizar o judeu. Agora o judeu tem que viver como gentil, e não é esse o mistério que Paulo está revelando aqui. Ele está dizendo completamente ao contrário, e nós precisamos entender, inclusive, principalmente o versículo de número 14. Pode ler aí comigo, versículo 14, 2, verso 14. E esses dois versículos aqui precisam ser muito bem compreendidos para que a gente não incorra em uma interpretação errônea. Versículo 14 diz: porque ele, quem é esse ele? Jesus. Porque ele é a nossa paz. Quando Paulo usa essa expressão, nossa paz, antes de continuar a leitura do texto, Paulo escreve assim. Quando ele fala vós, ele está falando, Paulo é gentil ou judeu? Pergunta aos irmãos. Judeu. Então, toda vez que ele quer falar de judeu, ele vai usar o pronome nós. Porque ele, como judeu, se insere na sua cidadania judaica, ele é da tribo de Benjamim, ele cresceu aos pés de Gamaliel, então ele é um judeu. Toda vez que você ler os escritos de Paulo, isso é uma chave interpretativa para todas as cartas de Paulo. Quando ele falar, você lê alguma coisa ele dizendo nós, ele certamente está falando dele e dos seus irmãos judeus. Quando nas cartas de Paulo estiver escrito vós, ele está sempre se referindo aos gentios. Então aqui ele está dizendo, vamos voltar um pouquinho no verso 13. Mas agora em Cristo vós, quem é esse vós? Os gentios, os efésios. Ele está dizendo, vocês estavam longe. Aí vem o verso 14, porque ele, Cristo, é a nossa paz. Aí ele já se inclui também. Então Cristo é a paz de quem? Dos gentios e deles, judeus. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos quem? Gentios e judeus, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esses versículos que eu li são os versículos chaves dessa passagem que nós vamos precisar compreender aqui melhor para termos um entendimento adequado das Escrituras. Paulo aqui, irmãos, começa a falar destinadamente aos gentios. Está falando aos efésios, escrevendo e mostrando para a igreja de Éfeso, os crentes de Éfeso, e lá tinham gentios e judeus,
naquela igreja também, apesar da predominância ser gentílica, mas a igreja de Éfeso tinha gentios e tinha os judeus que criam no Messias. Tanto judeus quanto gentios, nós estudamos os versículos 1 ao 10, na semana passada do capítulo 2, nós vimos que todos estão mortos. Paulo fala lá, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos estão inseridos nesta condição de mortos, tanto gentios quanto judeus. E Paulo está colocando aqui, mais especificamente aos gentios, aprofundando essa compreensão de que todos estão mortos. Tanto judeus quanto gentios estão entregues aos seus delitos e pecados, estão separados. Só que ele reforça essa ideia de separação completa, reforçando isso para com os gentios. Por quê? Porque os judeus tinham algum conhecimento de Deus. Os judeus, a eles foi revelado o Deus único e verdadeiro de um modo especial. Apesar de os judeus, ao longo da sua história, terem se corrompido, terem se desviado, eles tinham alguma noção de quem era o Deus verdadeiro. Os gentios, por outro lado, estavam sem lei e sem documento. E é isso que Paulo quer reforçar. Todos nós estamos mortos, mas no versículo 11 ele diz, portanto lembrai-vos. Se todos estão mortos, agora vocês precisam se lembrar de uma coisa. Judeus também estavam mortos e precisam de Cristo para tornar a viver. Gentios estão muito mais mortos, se eu pudesse colocar assim um pouco mais grave. É esse sentido que Paulo quer dizer. Se judeus estão mortos, que já têm alguma noção de quem era o Messias e de quem é Deus, quanto mais os gentios. E ele apresenta essa falência espiritual dos gentios em 5 níveis de decadência espiritual atribuída aos gentios. Leia comigo o verso 12. Naquele tempo, quando ele diz o verso 12, naquele tempo que vocês estavam sem Deus, que vocês estavam mortos, que vocês não tinham conhecido a Cristo. Naquele tempo, vocês estavam, primeiro estágio de decadência, vocês estavam sem Cristo. Segundo estágio de decadência, vocês estavam separados de Israel, da comunidade de Israel. Terceiro estágio de decadência, vocês eram estranhos às alianças da promessa. Alianças da promessa, guarda isso aí, aliança da promessa. Não está no plural, são muitas alianças, mas a promessa é uma. Então, estavam estranhos às alianças da promessa. Não tinham esperança. Quarto nível de decadência. E estavam sem Deus no mundo. Olha que desgraça, que destino estava reservado para os gentios. Estavam sem Cristo, estavam longe da comunidade de Israel, eram estranhos às alianças da promessa, não tinham esperança alguma, estavam sem Deus no mundo. Esses 5 níveis aqui nós vamos ver. Os gentios, nós, irmãos, todos nós, todas as nações, estavam sem Cristo, significa dizer que os gentios não almejavam o Messias. Sabiam nem o que era isso. O Messias é o quê? É para comer, é para vestir? O que é isso? O que é Messias? Porque a palavra Cristo significa Messias. Eles não tinham a mínima noção do que seria o conceito de Cristo, de Messias, um Salvador. Um Salvador de quê? Esse Messias vai salvar de quê? Para quê? Com qual finalidade? Por quê? E como? Eles não tinham essa noção. Nós não tínhamos essa noção. Nós hoje talvez tenhamos um pouco mais de dificuldade de compreender isso, porque de uma certa forma, o Brasil é um país muito evangelizado, já tem muita noção de quem é Cristo. Mas ainda existem muitos lugares, principalmente aqui na Amazônia, muitas tribos, muitos lugares, que esse conceito de Cristo é completamente novo, estranho. Talvez isso aqui soe algo, sem Cristo, mas todo mundo de alguma forma já ouviu falar de um tal de Jesus. Quem pelo menos está num ambiente civilizado de cidade, aqui no Brasil falo, né?
de alguma maneira já ouviu falar de um Jesus, ainda que seja um Jesus errado, mas já ouviu falar esse nome. Mas para os judeus, para os gentios daquela época, inclusive na Grécia, Paulo prega num lugar chamado Areópago, e eles tinham um deus, uma estátua para uma divindade, ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses, mas eles imaginavam, deve ter algum que a gente não conhece, e vamos botar o nome dele, o desconhecido. Então, ou seja, esse conceito, estar sem Cristo, não tinha entre os gentios esse conceito de um Salvador e por que ele viria. Não há entre os gentios essa expectativa de um Redentor, porque o conceito judaico de Messias é o Redentor, é o que nos redime, é o que nos perdoa de algo. Então, se não tinha conceito de Messias, não tinha conceito de pecado. Inclusive, era uma das doutrinas, das filosofias gregas da época, que está registrado inclusive na Bíblia, que eles diziam assim: comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Ou seja, vamos curtir a vida. Ser liberto para quê? Conceito de liberdade no mundo gentílico dessa época do Novo Testamento era fazer tudo o que queria. Isso era ser livre, e conceito de Messias era completamente desconhecido, de alguém que precisava nos redimir de algo que eu só preciso ter prazer, vou me redimir de algo que é prazeroso. Então era um conceito que afastava ainda mais os gentios de Deus. Estavam separados da comunidade de Israel. Deus chamou a partir de Abraão, irmãos, a partir de Israel, Deus decidiu revelar a sua vontade de uma forma especial. Diante disso, nós precisamos entender que o reino de Deus na terra começa a ser mais desenhado a partir da nação de Israel. Inclusive, Israel não era um povo. Quando nós vamos ver a saída da arca de Noé, lá no capítulo 11 de Gênesis, quando Noé atraca lá no Monte Ararat, a partir dali Deus faz um desenho das nações que partiram e saíram de Abraão. Israel não estava ali. Israel foi criado a partir do patriarca Abraão. Então, Deus cria essa comunidade especial em que Ele revela a sua vontade. Ele faz várias revelações graduais e progressivas da sua vontade. É por meio de Israel que Ele traz um regramento de leis e mandamentos para melhor nos instruir, para que o homem pudesse, a partir disso, de alguma maneira, começasse a se relacionar com Deus. Paulo, inclusive, em Romanos capítulo 9, eu cito aqui, ele fala sobre isso, que Deus escolhe Israel, e os israelitas, deles são a adoção, deles é a glória, deles são as alianças, a promulgação da lei, o culto como é feito vem de Israel, as promessas vêm de Israel, deles são os patriarcas, a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre, amém. Ou seja, Deus decidiu revelar-se a partir de Israel, da comunidade de Israel. E o propósito de Israel, conforme o profeta Isaías diz, eu te constituí para ser luz para as nações. Falharam, é certo que falharam. Mas em Israel, Deus está revelando a sua vontade. E nós estávamos apartados dessa comunidade, em que ali Deus começa a fazer um protótipo do verdadeiro reino de Deus. Estávamos estranhos às alianças da promessa. Essa promessa que Paulo fala aqui é a promessa da redenção, de Gênesis 3,15, a promessa de que Deus levantaria alguém e que esmagaria a cabeça da serpente e nos livraria do pecado e da herança maldita recebida de Adão. Nós estávamos estranhos a todas as alianças que Deus firmou para que esta promessa de redenção fosse alcançada. Deus faz uma aliança com Abraão. Qual foi a aliança de Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela. Eu vou te fazer de ti uma grande nação. Deus está dizendo aí, em ti, Abraão, eu vou fazer uma nação especial. Mas também em ti, eu abençoarei e todas as famílias da terra serão abençoadas.
Então Deus está fazendo com Abraão uma aliança para começar a revelar a redenção. Aí depois vem Abraão, Isaac e Jacó. Depois tem a aliança, estou falando aqui só de algumas. A aliança com Moisés, em que Deus revela a sua lei. Deus faz uma aliança com Davi, e a partir de Davi, de ti virá o rei que reinará sobre o trono de Davi, eternamente subsistirá e reinará a partir de Davi. E ali já está sendo profetizado com esta aliança que Deus faz com Davi, está sendo proclamado a aliança do Cristo que viria, descendente de Davi, para justamente concretizar a promessa da redenção. Nós estávamos longe de todas essas alianças. Quem é Davi? Os gentios não sabiam quem era Davi. Quem é esse que vai reinar com cetro de justiça e que eternamente estará sobre o trono? Quem é esse que ruge como leão? Que leão? Que história é essa? Ou seja, todas as alianças para fazer com que a promessa de redenção alcançasse a humanidade estavam sendo desenvolvidas e feitas em Israel. E Paulo está dizendo, vocês estavam longe de tudo isso. Vocês não tinham esperança. Isso aqui Paulo está querendo dizer o seguinte, aqui vocês não sabem nem se existe uma vida eterna. O que é vida eterna? E aí aqui eu cito justamente o que eu já falei aqui. Vamos aproveitar a vida, porque o que vale a pena é fazer e curtir a vida aqui. O que vale é fazer tudo que nos agrada aqui. É o prazer desbragado, é viver aqui, porque amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Tem uma música secular de um cantor que diz aí, vamos nos permitir. Sabe quem é que canta essa música aí? Pois não há tempo que leva, amor, vamos nos permitir. Depois você dá um Google aí, você vai lembrar mais ou menos quem é. Porque eu não quero entoar a música aqui, senão fica chato, né? Mas ele diz aqui, Lulu Santos que canta essa música. Vamos nos permitir, vamos fazer tudo que aproveitar. Hoje o tempo voa. Então vamos permitir tudo, porque o tempo voa. É aqui, ó, não tinha esperança. Sabe por que vamos aproveitar e nos permitir tudo que é possível fazer? Porque a gente vai para o pó, vai morrer, acabou. Não tem esperança de vida eterna. Não tem esperança de prestar conta com nada. Então a vida só é esses 70, 50, 80, esse tempo que aqui estamos. Então os gentios não tinham nenhuma esperança. Estavam sem Deus no mundo. Isso aqui, irmãos, não significa que os gentios eram ateus, que não criam em Deus, muito pelo contrário. Os gregos, os romanos, tinham vários deuses. Tinha Deus para tudo, tinha Deus para a guerra, tinha Deus da fertilidade, tinha o Deus da agricultura, tinha o Deus do amor, deusa do amor, tinha Deus para o mar, tinha o Deus que era o Deus dos deuses, que era o Zeus, segundo a mitologia grega. Então não era falta de divindade, mas eles não tinham a revelação do conhecimento do único e suficiente Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra. O único e verdadeiro Deus era desconhecido aos olhos dos gentios. É por isso que Paulo escreve, em Atos 17, vai e revela, vem apresentar a vós hoje, ó gregos, vejo que vocês, isso está em Atos 17, vejo que vocês, gregos e atenienses, são homens religiosos. No entanto, são homens religiosos que cultuam a deuses falsos. Então, Paulo está dizendo, vocês, gentios, estavam sem o Deus verdadeiro. Era um vazio espiritual nas almas moribundas desses gentios. Esse é o estado decadente dos gentios que estavam longe de todas essas promessas, da promessa da reconciliação, da promessa da redenção, e somente o sangue de Jesus, o sacrifício de Cristo, é que poderia fazer com que todas essas pessoas que estavam distanciados, completamente alheios a toda essa realidade espiritual, pudessem ser conectados com a promessa de redenção, e o sangue de Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, fez com que todos nós que estávamos nesse estado, sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança, alheios e estranhos às promessas, distanciados de toda a comunidade do povo de Deus,
mas pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício, Ele nos aproximou e nos trouxe para dentro da promessa de Deus. É o que ele fala aqui, ó, no versículo de número 13. Agora, em Cristo, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui, e aí nós passamos para o tópico 2. Entendendo esta realidade, essa condição dos gentios que eram, naquele tempo, como Paulo diz, naquele tempo vocês estavam assim. O versículo de número 13 começa com uma expressão interessante e importante. Naquele tempo vocês estavam arruinados, longe, distanciados, mas agora, em Cristo, vocês agora fazem parte do povo de Deus. Essa expressão, outra vez, Paulo enfatiza que vocês só estão agora neste novo status espiritual pela intervenção de Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Paulo enfatiza que a mudança de cenário, a mudança de status espiritual dos gentios acontece porque Deus agora decidiu, em Cristo Jesus, revelar a sua graça e nos aproximar de tudo isso que nós estávamos distantes, separados, éramos desconhecedores e estávamos entregues à nossa própria sorte para irmos à perdição eterna. Mas agora, em Cristo, você e eu estamos aproximados da promessa da redenção que o Senhor propôs, que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Irmãos, aqui nós chegamos a esse mistério que Paulo entendeu. Não foi o mistério da redenção. O que Paulo está nos mostrando, esse mistério que ele compreendeu é o fato de Deus, por meio de Cristo, conseguir unir judeus e gentios numa única família, num único povo que se chama verdadeiramente igreja. Por que eu enfatizo isso, irmãos? Porque nós temos, pelo fato de nós, como eu falei, a igreja nos dias de hoje, ela é predominantemente ocidental. O evangelho ganhou o ocidente e parece que agora a igreja só tem um contexto de gentios que são os crentes. Não sei se alguém já ouviu falar alguma vez dizendo assim que agora é que nós, os gentios, é que somos o verdadeiro Israel. Alguém já ouviu falar isso? Como se o Israel, nação, tivesse sido desprezado e esquecido com a vinda do Senhor Jesus Cristo e com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Não, Paulo está dizendo que não é isso. O mistério que ele entendeu é que, ao contrário, Deus conseguiu reconciliar dois povos que era impossível caminharem juntos, mas o sangue de Jesus Cristo é tão poderoso que ele conseguiu unir dois povos distintos e tornou-nos um só. Você e eu temos que tirar da nossa cabeça, isso até um certo antissemitismo. Você sabe o que é antissemitismo? Sabe o que é antissemitismo? Antissemitismo é um preconceito, ou seja, é uma discriminação com Israel. Ou seja, é o que os talibãs da vida fazem lá, os Hezbollah da vida. Eles têm um antissemitismo enraizado, eles odeiam Israel só por eles existirem. Foi o antissemitismo que causou o Holocausto de Hitler na Primeira Guerra Mundial, que matou ali 6 milhões, Segunda Guerra Mundial matou 6 milhões de judeus ali em pouco tempo. Então, ou seja, é um ódio contra Israel. Irmão, você não acha estranho que as pessoas odeiam Israel por besteira? Israel, assim, se você levantar a bandeira de Israel, pronto, você comprou uma briga que todo mundo vai te... Porque eles são o povo escolhido de Deus e deles são as promessas, dele vem as alianças, deles vem o Messias que nós cremos é judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, celebrou as festas como judeu, participou da Páscoa como um judeu e como um judeu salvou judeus e gentios. Esse é o mistério que Paulo está nos revelando aqui.
que em Cristo ele promoveu a paz entre esses dois povos que eram inimigos e irreconciliáveis. Era impossível judeus e gentios andarem juntos, mas o sangue de Jesus conseguiu promover a paz e tornou em si a criar uma nova humanidade. É isso mesmo. É um novo homem. Deus está em Cristo Jesus criando uma nova humanidade. E é isso, irmãos, e é a isso que se chama igreja. Você sabia? Igreja significa judeus crentes em Jesus e gentios redimidos pelo sangue de Jesus, crentes no Senhor Jesus, juntos sendo igreja do Senhor, um único corpo, um único povo, um único Espírito, porque nós temos um só Deus, um só Espírito, uma só fé, uma só carne, nós somos um em Cristo, judeus, isso é igreja. Se você ouvir alguém dizendo que igreja é Israel desprezado, e agora nós é que somos a igreja, essa teologia está errada. Deus não desprezou. Tem um texto, agora me recordei aqui, podia até ter botado no estudo, não me lembro qual é, acho que é o profeta Isaías ou é Jeremias, ele fala assim: o dia que as estrelas dos céus caírem, o dia que o universo parar de existir, o dia que a terra parar de girar, o dia que o sol se desfizer, o dia que os elementos, que as estruturas criadas por Deus pararem de funcionar, aí então eu me esquecerei das promessas que eu fiz a Israel. E esse Israel não é Israel espiritual não, é Israel a nação. Então veja que Deus tem um trato especial com a nação de Israel, mas Ele também ama e tem filhos fora da nação, que somos todos nós que cremos em Jesus. Irmãos, talvez esse estudo de hoje vai ser um pouco embaralhar a cabeça de muita gente, mas nós não podemos aceitar uma igreja que não recebe, que não tem judeus crentes em Jesus vivendo como judeus, irmãos. Esse é o ponto. Lembra que eu falei que no Novo Testamento o problema eram os judaizantes, que queriam transformar gentios em judeus? Hoje o problema da atualidade são gentios querendo transformar judeus em gentios, e não é esse o mistério que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha só o que ele escreve aqui, deixa eu ver se eu acho no estudo aqui para a gente já avançar. Ele fala, o muro de separação que havia entre os gentios e judeus, a hostilidade foi derrubado, o Senhor derrubou todas essas coisas, em seu sacrifício Jesus aboliu essa inimizade existente entre judeus e gentios, e tem um texto aqui que eu faço a citação, está aqui na página de trás, 1 Coríntios 7, 17 a 18, que a gente interpreta muito mal às vezes esse texto. Olha o que Paulo escreve aos Coríntios. Eu escrevo aqui no estudo, muitos querem gentilizar os judeus, para que eles tenham direito à salvação. Aceita Jesus e deixa de viver como judeu. Não é isso que a palavra nos diz. Não é isso que Paulo ensina às igrejas. Olha o que ele escreve em 1 Coríntios 7, 17 a 18. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Quem é circunciso, irmão? Quem é circunciso? Judeu? Então, olha o que ele está dizendo. Foi alguém chamado circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Quem é o incircunciso? Diz para o teu irmão aí, seu incircunciso. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Olha aí, ó. Foi chamado em Cristo Jesus, sendo judeu, viva como judeu. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios aqui. Foi você chamado gentil e creu no Senhor Jesus e recebeu a redenção em Cristo Jesus, viva a sua fé como um gentil. Não queira o gentil se transformar em judeu
e nem queira o judeu se transformar em gentil. Cada um fique no seu chamado. Então, irmãos, esse mistério é um pouco difícil nós entendermos, porque nós não temos no nosso contexto judeus vivendo aqui. Mas se nós tivéssemos judeus vivendo aqui, o que deveria ser correto? Deixa ele guardar o sábado dele. Deixa, quando a gente lê o que Paulo escreve aos Coríntios, que não seja comida que faça distinção entre vocês, que não haja, senão a diferença não são as festas, porque os judeus estavam dizendo que os gentios tinham que viver as festas, tinham que fazer tudo que os judeus fazem. Paulo está dizendo, não precisa não, deixa o judeu viver como judeu, vocês não precisam comer, ter essas questões de regras alimentares, vivam como gentil. Apesar de, em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém disse para os gentios, se abstenham de certos tipos de comida. Você se abstém? Qual é esse tipo de comida? Você que é gentil. Quem aí come sarapatel? Quem aí come galinha cabidela? Fala a verdade, irmão. Paulo está dizendo, gentil tem que se abster desse tipo de comida. Então veja, Jesus veio reconciliar esses povos, veio trazer para debaixo da sua graça, unindo judeus e gentios em uma única família de Deus, um único povo, a quem Paulo chama de Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor somos nós aqui, por isso, irmãos, nós temos que nos compadecer dos judeus, ainda que não tenham crido em Jesus, que estão lá sofrendo as suas agruras, fazem parte, tem um chamado de Deus para eles, e a igreja gentílica precisa orar e interceder para que o Senhor se revele a eles. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, ele diz o seguinte, se a dureza do coração dos gentios promoveu o evangelho e trouxe vida, melhor dizendo, se a dureza do coração dos judeus promoveu reconciliação para todo o mundo gentílico, que dirá a sua reconciliação com o Pai, se não será vida dentre os mortos? O que Paulo está dizendo? Quando os judeus crerem em Jesus, vai ser ressurreição, você vai ver coisas gloriosas, porque eles têm um chamado, irmãos. E essa barreira de inimizade que Deus derrubou pelo sangue de Jesus, é porque nós temos inveja do chamado dos judeus. A igreja gentílica, é o que eu coloco aqui no item A, a inveja dos gentios em relação ao status que Deus conferiu a Israel. Deus tem um chamado, irmãos, com Israel. Deus tem um chamado que Ele fez a Israel. E pela sua infinita graça, Ele nos inseriu. E como está lá em Romanos capítulo 11 também, eles que eram as oliveiras cultivadas, foram cortados, e vocês que eram oliveiras bravas, de forma antinatural, vocês foram enxertados na oliveira cultivada. Cuidado para que vocês, gentios, não subam aos vossos corações o orgulho de achar, agora nós somos os donos da salvação. Irmão, se Deus cortou os judeus, que eram os naturais, o povo cultivado, em Romanos 11, essa oliveira cultivada é Israel. Deus adubou Israel, cultivou Israel, preparou Israel. Eles não creram, não receberam o Messias. O que Deus fez? Cortou os ramos que não prestavam, e nós que não estávamos sendo cultivados, era matagal, era tiririca, o Senhor pegou de forma antinatural pelo sacrifício de Jesus e nos enxertou nesta oliveira, e hoje nós, por meio de Cristo, conforme Romanos 11, recebemos da mesma seiva das promessas que eles têm também direito. Tudo isso é pela graça, e isso é a igreja do Senhor. Foi essa muralha, é esse mistério que Paulo entendeu. Jesus promoveu, por meio do seu sangue, esta união entre esses dois povos. Se o problema dos gentios é a inveja com relação ao chamado especial dado aos judeus, por outro lado, os judeus se orgulham, nós somos os caras.
Nós somos o povo eleito, o povo escolhido. E esse problema mútuo é que era irreconciliável. Essa era a inimizade que Paulo fala aqui, que foi abolida, destruída. Essa inimizade foi aniquilada por um sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para tornar dos dois povos um único povo, para ser chamado povo de Deus. Mas agora, em Cristo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, verso de número 28. Meus irmãos, este é o mistério que nós ainda vamos falar um pouco mais na próxima terça-feira. Que Paulo revela aqui, esse mistério que ele entendeu é essa união entre os dois povos. E para aplicar as nossas vidas, entendendo que Deus fez algo que era impossível, reconciliar duas realidades completamente distintas, esse estudo deve nos fazer refletir um pouco, que nos nossos relacionamentos, não existe problema, não existe desentendimento que não seja possível ser reconciliado pelo sangue de Jesus. No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia da igreja, nós precisamos entender que o sangue de Cristo é quem nos une e que promove a paz, e que não há divergência, não há inimizade, não há problema, por maior ou menor que possa aparecer, que o sangue de Jesus pelo sangue de Jesus, não seja possível promover a reconciliação entre nós. Por isso Jesus ora no capítulo 17 do Evangelho de João: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que esse mistério, que essa obra de Jesus, que reconciliou esses dois povos de forma que era impossível de outra maneira reconciliarem-se, que o Senhor nos ajude a vivermos em unidade e andar debaixo deste sangue que promove a reconciliação das nossas vidas. Que Deus nos abençoe.